Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 15, 16 e 17 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Amém? Lembrando que a versão que estamos usando é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá? Capítulo de número 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podeis aproveitar de mim? Esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes o que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai os cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. E Jesus disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca do homem vem do coração, e isso é que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina. Prosseguindo aqui, capítulo 15. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se e rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Prosseguindo aqui. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam, os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? E perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Respondeu: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou 7 pães e os peixes, e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e este ao povo. Todos comeram e se fartaram. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Então, irmãos, o capítulo 15 aqui, ele narra, a tradição dos anciãos, a mulher cananeia, os feitos miraculosos de Jesus junto ao mar da Galileia e a segunda multiplicação de pães e peixes. Vamos para o capítulo 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu.
Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto dos céus, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adulta pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. E deixando, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tornastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a tua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem adivina a glória do seu Pai com seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui, que se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Tá, irmãos? Então, aqui no capítulo de número 16, nós temos, Jesus mais uma vez falando do sinal do profeta Jonas, que é a palavra do arrependimento. Nós temos aqui Jesus falando para os discípulos se acautelar da doutrina dos ensinamentos dos fariseus. Nós temos aqui uma passagem maravilhosa da confissão de Pedro, confessando que Jesus é o Cristo, Jesus já falando da sua morte e ressurreição. Os discípulos devem levar a sua cruz, tá? Agora vamos para o capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os seus irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e ali foi transfigurado diante dele. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem, uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. A ele ouvi. Palavra, irmãos? O próprio Deus falando: A ele ouvi. Ou seja, a Jesus nós devemos ouvir. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximaram-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus.
E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João o Batista. Tá? Prosseguindo aqui o capítulo 17. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando terei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta de demônios não se espelha, senão por meio da oração e do jejum, tá? Jesus ensinando, devemos ter uma vida consagrada, né? Prosseguindo. Reunidos eles da Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro e os que cobravam imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro na casa, disse-lhe e antecipou. Jesus lhe disse e antecipou: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos e tributo? Dos filhos dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca acharás um estéter. Paga-o e entrega-lhes por mim e por ti. Só uma curiosidade aqui, irmãos. Acho que o capítulo 17 ele fala de muitas coisas maravilhosas, né? A transfiguração, que foi uma manifestação súbita do reino de Deus, né? A vinda de Elias, que na verdade se refere a João o Batista, tá? Que ele veio no espírito de Elias, tá? A cura do jovem lunático. Jesus mais uma vez prediz a sua ressurreição, né? Sua morte e ressurreição. E aqui no capítulo 17, no final, essa questão aqui do imposto, o que dava para crer, irmãos, que apenas Jesus e Pedro tinham de 20 anos para cima. Os outros discípulos de Jesus eram todos jovens, bem jovens mesmo, irmãos, tá? Por quê? Porque só se pagava esse imposto das 2 dracmas de 20 anos para cima. E foi pago só o de Jesus e o de Pedro. Então prova que só Jesus e Pedro era o único que é mencionado que era casado, né? Dentre os discípulos, tá? Porque Jesus cura a sogra dele. Então eles eram os 2 acima de 20 anos. Os outros eram todos bem jovens, né? Bem interessante, né? Meus irmãos, obrigado por assistir mais esse vídeo. Pedimos aos irmãos aí que deixem o seu joinha. Pedimos aos irmãos também que se inscrevam no canal, caso ainda não seja inscrito. Possam também compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus contatos, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.